Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você tá ouvindo ou vendo o nosso podcast. Hoje eu tô aqui com outra amiga minha muito especial que vai falar um pouco sobre carreira. Ela, apesar de jovem, muito jovem, gente, ela tem uma experiência incrível. Ela já, enfim, trabalhou em vários lugares do mundo, ela já trabalhou em várias áreas. Então eu, enfim, convidei a Carol e ela, mesmo grávida, veio aqui se dar esse trabalho. Obrigada, Carol, de novo. Prazer. Mas, enfim, o nosso podcast, normalmente, né, eu convido pessoas que estão na área do empreendedorismo, na área da tecnologia, mas eu quis fazer esse especial de, enfim, de carreiras mesmo, porque acho importante. Acho que ser advogado também é ser um pouco empreendedora, porque você, no fim das contas, é uma profissional liberal. Então, enfim, obrigada de novo por ter aceitado o convite. Carol, vou pedir para você se apresentar, por favor. Tá bom. Primeiro, obrigada, Ju, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E, bom, meu nome é Caroline, eu tenho 31 anos, eu sou advogada. Eu trabalho num escritório estrangeiro aqui em São Paulo. Eu trabalho com M&A, mercado, financiamento. Eu fiz PUC, né? Me formei no meio de 2016 e depois eu fiz um LLM, um mestrado em Direito, né? Na Universidade de Chicago. Então tá, isso é só o começo, gente, tem muita coisa. Não, Carol, vamos começar do começo aí, da começo da carreira. Como que foi que você escolheu ser advogada? Nossa... Resumindo, eu nem sempre pensei que eu ia ser advogada. Na verdade, eu passei o colegial inteiro achando que eu ia ser médica. Minha família inteira, todo mundo é médico, né? Eles, assim, e eles adoram ser médicos e tudo. Então, eu achei que eu ia seguir os passos da minha família. Acabei prestando... Na inscrição do terceiro colegial, eu me inscrevi para medicina só. Não me inscrevi para direito. E aí, quando eu tava fazendo a prova da FUVEST, eu tava lá fazendo as questões e eu pensei, eu não quero ser médica, porque eu tô me dedicando nessa prova. E aí eu entreguei a prova e fui embora, porque eu não queria ser médica mesmo, então não ia adiantar nada. Eu não sabia dessa história, viu? Não ia adiantar nada. Então eu falei, não, vamos embora, tô perdendo meu tempo. Aí, contei pros meus pais, enfim... Eles depois me apoiaram, mas aí veio a pergunta, tá, tudo bem, você não quer ser médica, mas você quer ser o quê? Aí ficou aquela incógnita, eu falei, não sei. Aí eu pensei em várias coisas, mas assim, nada fazia muito sentido. E eu lembro que meus pais falaram, bom, mas você precisa decidir agora, porque você precisa ter um rumo e tal. E aí eu falei, não, tá bom. Aí eu lembrei que quando eu era pequena eu brincava que eu queria ser resolvedora de problemas, assim, eu queria resolver o problema de todo mundo. E eu falava, eu quero ser resolvedora de problemas, enfim. Aí eu falei, bom, talvez o direito, né? Eu tenho uma tia que é advogada, eu falei, talvez o direito, quem sabe? E aí foi isso, eu prestei o direito, fiz 6 meses de cursinho, prestei, entrei na PUC e comecei a cursar. Mas assim, não foi sempre nossa, eu sonho em ser advogada, foi uma coisa que acabou acontecendo, assim. Eu não sabia disso. E é engraçado, né? A minha mãe também é médica. E eu não sou médica, nunca quis ser médica. Mas eu sonho que minhas filhas sejam médicas, pelo menos uma delas. Gente, é muito bom ter médico na família. É bom, é bom. Que advogado, assim... A gente, né, por exemplo, as pessoas vêm perguntar pra mim coisa trabalhista, eu falo, puxa, que coisa, mas eu não trabalho com isso. Agora, assim, médico, entendeu? Tem a mínima noção, pode sempre receitar o remedinho, é maravilhoso. Então, assim, obrigada, mãe. E, é muito bom mesmo. Ana e Bebel, quem sabe o Léo, né? Quem sabe o Léo vai ser médico também, pode ser, né? Não, mas voltando. Então tá bom, eu não sabia dessa história. E aí, bom, aí você começou a fazer PUC. Aí, assim, o que eu acho muito legal na história da Carol é que ela é muito novinha, gente, porque assim, ela namora, é casada com um amigo do meu marido, certo? E a Carol sempre foi a jovenzinha da turma. Acho que você era estagiária ainda quando você começou a namorar com... Eu tava no terceiro ano da faculdade. Então, eu conheci a Carol, eu acho que eu já era tipo advogada sênior e a Carol ainda era tipo estagiária. Então, pra mim, ela sempre foi uma baby. Mas...
Eu acho legal que a Carol já passou por várias áreas, assim, ela tem uma baita experiência considerando a pouca idade dela. Então, acho que foi tributário, né, a primeira experiência? Não, foi em house. Eu fui estagiária em house 2 anos. Ah, viu? Não sei Nem se eu sabia também dessa viu? parte. Nem sabia dessa parte. Então você vê. Então tá. Então conta pra gente como é que você, enfim, foi essa primeira experiência, como é que você foi mudar de área. Conta pra gente. Tá. E aí, como a Ju falou, eu já mudei de área, assim, várias vezes. Mas sempre por buscar uma outra oportunidade, assim. Nunca era assim, tô insatisfeita, vou ficar tentando mil coisas. Não era isso, na verdade. Era mais que apareceu uma oportunidade muito legal e a oportunidade muito legal era relacionada a uma outra área. E aí eu queria tentar. Então, quando eu comecei a estagiar no primeiro ano da faculdade. E aí eu fiquei 2 anos numa empresa. Eu trabalhei no setor jurídico da empresa. Foi muito legal porque eu tive mais essa visão generalista e foi um lugar que eu aprendi a trabalhar, assim, que eu aprendi como se comportar no ambiente de trabalho, sei lá, que tem horário para fazer as coisas, responsabilidade, todas essas coisas que tinha 18 anos, né? Então foi muito importante. E aí depois eu saí da empresa porque eu queria tentar estagiar em escritório, né? Queria ver como era. Aí eu fui pro tributário, trabalhei no tributário do Pinheiro Neto, 3 anos e pouco, né? Eu fui efetivada lá. E daí eu fiquei 10 meses como advogada lá e acabei indo pra LLM logo depois. E então, aí nesse compilado, eu acabei fazendo societário geral, né? Tributário. E daí, depois do meu LLM, eu trabalhei com compliance e societário alemão, porque eu trabalhei na Alemanha por 1 ano. E depois eu trabalhei com Life Sciences e Saúde por 3 anos, que eu gosto muito, assim, é uma área que eu gosto muito, tenho muito prazer em fazer. Mas aí eu tava bem feliz com esse tema, mas aí surgiu uma oportunidade muito legal, que era trabalhar no Linklaters, que é onde eu trabalho hoje em dia. E só que daí essa oportunidade exigiria que eu me aventurasse de novo e fizesse outros temas, que é o que eu faço hoje, que é corporate M&A, né, financiamento, mercado de capitais, enfim. Aí eu embarquei nessa onda e acabei mudando de novo. Então, acho que assim, eu me considero uma grande generalista de Sim, total, mas assim. Então, por um lado, no começo eu ficava pensando, nossa, não vou ser especialista em nada, o que eu vou fazer? Mas não, hoje eu vejo que é muito bom eu ter um conhecimento de várias coisas, porque quando vem um problema eu consigo pensar nesse problema em várias frentes, né? Então, eu posso às vezes não saber resolver exatamente, mas eu sei quem eu tenho que buscar para resolver, porque pode ter um potencial problema tributário, pode ter um potencial problema de compliance. Então, é bem útil, assim. Não, é muito legal, gente, porque, por exemplo, só a título de comparação, vai. Eu, quando era estagiária, fiz bastante estágio, assim, na área de societário, contratos. Mas eu odiava. Assim, odiava. Eu só virei uma pessoa feliz no direito quando eu comecei a trabalhar com propriedade intelectual, tecnologia. E aí eu me encontrei, eu nunca mais quis sair dessa área, entendeu? Então, assim, se me convidassem pra fazer outra coisa, eu ia falar, não, pelo amor de Deus, não quero, não é pra mim, eu não sou feliz, eu quero me dar um tiro, assim, pra fazer outra coisa dentro do direito, entendeu? Sim. Mas eu acho muito legal que você é super nova, mas você teve essa coragem mesmo, né, de mudar algumas vezes, de buscar oportunidades independentemente da área específica, de você achar que é isso, que não é. Então, por isso que eu acho tão interessante, gente, e raro hoje em dia, bem raro. Mas conta pra gente, Carol, enfim, você falou aqui, né, rapidamente e tal, mas conta pra gente como é que foi esse negócio de morar fora, trabalhar fora, como que isso aconteceu? Já era uma coisa que você programou, que você decidiu na hora que você estava lá? Conta, porque eu acho que, de novo, né? Eu acho que esse podcast é legal, assim, por exemplo, tipo, pra minha prima. Minha prima é nova, acabou de se formar. Uhum. E, sabe, ainda tá tentando se achar no mundo, e o que vai fazer, o que não vai fazer. Então, acho que é legal você contar, assim, né? Você já planejava morar fora, estudar fora? O que era ali a sua linha? O que deu certo, o que não deu? Conta pra gente. Tá, então, eu sempre quis fazer LLM, na verdade. Eu queria muito estudar nos Estados Unidos. Eu
Só que eu não esperava ir tão cedo, assim, na verdade, tipo, eu fui mais cedo porque eu quis unir a minha vida pessoal com a minha vida profissional, né? Então, o meu namorado na época, meu marido, ele é mais velho que eu e ele tava no momento de ir pro LLM, né? Que ele precisava ir naquele momento. E aí eu falei, bom, vou prestar, porque daí, assim, a gente pode ir juntos, é uma coisa que eu quero fazer mesmo. Talvez eu tenha que adiantar um pouco, mas tudo bem, acho que a vida é assim. A gente vai fazendo concessões e vai tentando encaixar as coisas, né? E aí eu prestei o LLM, aí eu passei em algumas faculdades e a gente passou basicamente nas mesmas e foi rejeitado basicamente nas mesmas, o que assim, era o destino, a gente juntos mesmo. E, enfim, aí a gente escolheu ir para a University of Chicago. Ficamos lá um ano. Foi, assim, um ano muito legal. Foi, nossa, eu adorei, assim, meu LLM. A experiência foi... Eu cresci muito como pessoa também. Eu acho que antes do LLM eu tinha alguns receios que depois eu não tinha mais. Então, por exemplo, às vezes no LLM eu tava com pessoas mais velhas e eu tinha que me posicionar, tinha que falar, tinha que discordar de alguém mais velho, tinha que, enfim... E isso não era muito comum antes de eu ir para a LLM, né? Fazendo estágio, sendo advogada júnior, ter toda essa desenvoltura. E lá eu tive que ter. Então foi bem legal, assim. Quando eu voltei, eu consegui ganhar esse jogo de cintura e essa postura lá. Então isso é uma das coisas que eu mais aproveitei do meu LLM. Aí depois, quando a gente tava lá, a gente quis tirar o New York Bar, né? Que é a OAB de Nova York. E, bom, a gente estudou bastante. Aí tiramos esse título, que na época, vou ser muito sincera, eu não sabia pra que ia servir, o que eu ia usar, mas eu falei, é uma oportunidade, de novo aquela questão da oportunidade. É uma oportunidade, vamos fazer. Um dia pode ser que realmente... Você venha a usar. Venha a usar, e dito e feito. Eu só trabalho onde eu trabalho hoje por causa disso. E aí depois do LLM, as pessoas têm essa expectativa de ter uma dobradinha, né? Que é o LLM e um ano de trabalho fora. E eu queria muito também ter esse ano de trabalho fora. Assim, eu sempre gostei de conhecer novas culturas e, enfim, conhecer jeitos diferentes de trabalhar e tal. E eu queria muito ter. Só que nesse momento eu tinha me desligado do escritório que eu tava aqui no Brasil, justamente pela questão da idade, né? Que eu tava indo super nova pra LLM, então... Eles não tinham apoiado. Não tinham apoiado pela política, mas assim... Sim. Apoiaram no geral, mas assim, formalmente não tinha como. E aí eu fui sem um escritório brasileiro me dando suporte, né? Então isso torna mais difícil você arrumar um estágio fora. Com certeza. Não, é super difícil, Carol. De novo, parabéns, porque é muito difícil quando, assim... 99% das pessoas, os advogados, né, que trabalham fora, vão meio que sponsor por um escritório aqui no Brasil, que alguém fala, não, essa pessoa trabalha pra mim, mas passa um ano aí com ele. É isso. Por exemplo, o meu marido, o escritório dele ajudou, então ele arrumou um emprego, né, num momento bom do LLM já. Mas eu coloquei isso pra mim, eu falei, eu vou arrumar um emprego em algum lugar fora, porque eu quero muito isso. Então... Nossa, eu mandava mensagem no LinkedIn para as pessoas, eu tomava café com as pessoas, eu tomei café com muita gente. No final foi bom, porque eu acabei conhecendo muita gente, acabei ampliando muito a rede de contato, então isso foi bem legal também. E aí eu fui na Job Fair, que é uma feira de emprego que acontece em Nova York, né, para os estudantes do LLM. E na Job Fair eu conheci o pessoal da PwC, da PricewaterhouseCoopers, e aí eles, assim, a gente entrevistei, né, eles gostaram de mim, eu gostei deles, e aí eles me fizeram uma oferta, e aí eu acabei indo trabalhar na Alemanha. Então eu fui pra Frankfurt, morei um ano lá, e trabalhei um ano na Price de lá. Foi, assim, uma experiência incrível, assim. E o namorado ficou nos Estados Unidos. A gente, pelo menos, ao invés de 2 anos... Sim, ou 4 até que seriam, né? Se eu fosse mais tarde. Mas a gente acabou ficando um só. Sim. E no final do dia até foi bom, porque a ponte aérea Frankfurt-Nova York é muito mais rápida, mais barata que São Paulo-Nova York. Então, também foi bom nesse aspecto. Mas trabalhar na Alemanha foi uma experiência incrível, assim, né? Eles têm uma disciplina, uma cultura, assim, muito focada, assim, uma cultura de respeito, é muito gratificante, é muito legal, assim, foi muito legal. E, bom, eu trabalhei um ano lá, e aí eu voltei aqui pro Brasil e comecei a
aplicar na prática, né? As coisas que eu tinha aprendido fora, que foram muito mais questões de skills, questões de comportamentais, de posicionamento, de raciocínio, de todos esses pontos, do que logicamente do que efetivamente o direito em si, né? Sim. E, bom, daí trabalhei mais 3 anos aqui no escritório brasileiro, com Life Sciences, e depois me surgiu a oportunidade de ir para o Linklaters, que é onde eu tô hoje, é um escritório britânico, que tem também em Nova York. E então hoje eu sou, eles chamam de US Associate, né, associada americana, mas eu fico aqui em São Paulo, no escritório deles aqui de São Paulo. Mas eu acabo trabalhando só com o bar de Nova York, né, acabo não usando a OAB daqui. E é bem legal, um trabalho bem internacional, assim, eu gosto bastante. E deu frio na barriga, assim, como é que foi? Enfim, com quantos anos você entrou no Linklaters, que aí você foi mudar de área de novo? Eu tinha acabado de fazer 29. Tinha acabado de fazer 29. Não, deu um super frio na barriga, né? Porque quando finalmente eu tinha conseguido super me estabelecer em Life Sciences, já sabia o que eu tava fazendo, né? Não ficava mais desconfortável no tema e tudo. Falei, vou mudar de novo. Mas era uma oportunidade muito legal. Então, assim, não tinha muito o que pensar. E eu falei, já mudei tantas vezes, mais uma, menos uma. Sim. Eu acho que assim, foi um pouco mais difícil que as outras vezes, porque eu acho que eu já tinha outras obrigações na minha vida que eu não tinha antes. Então, você acaba tendo menos tempo pra mergulhar naquela coisa e ficar absorvida, enfim. Mas, ao mesmo tempo, você tem mais maturidade. Então, você entende que você consegue compartimentar as coisas, você entende o que você precisa aprender em cada momento, você não desespera tanto. Então, foi difícil, mas foi um desafio que valeu a pena. Está valendo a pena, né? Viu? Que legal. Não, gente, eu acho muito legal. Peraí que eu preciso ver minha cola. Minha pergunta, né, a da minha colinha era se, enfim, se você teve alguma razão especial para ir trabalhar num escritório internacional, se foi realmente um negócio que caiu no seu colo ou você foi atrás. Conta pra gente. Eu sempre eu tinha muita vontade de trabalhar num escritório internacional desde a época do LLM, mas que daí os planos mudaram, eu acabei indo pra Price na Alemanha, que foi uma experiência maravilhosa, que nem eu falei. Só foi diferente do que eu tinha planejado no começo. E, bom, mas aí eu já tinha desencanado, porque, enfim, né, eu falei, voltar pro Brasil, acho que não vai acontecer. Até que um belo dia eu vi essa vaga no Linklaters, daqui de São Paulo, e eu falei, bom, eu não preencho todos os requisitos, porque eu não tenho experiência prévia forte com o mercado de capitais e M&A. Mas eu tenho os outros requisitos, né, que eles pediam. Falei, vou tentar. E aí eu mandei meu currículo, né, eu tinha um colega que trabalhava lá, mandei meu currículo e acabou dando certo, assim. Acho que a minha vontade era... Eu sempre quis trabalhar num ambiente internacional, assim, acho muito, muito legal você estar com outras culturas. Então, hoje em dia... Como eu falei, né, o Linklaters é britânico, então é um escritório bastante forte na Europa. Eles estão, acho que em 31 cidades, 21 países do mundo. Então, tem um dia que eu tô falando com o Luxemburgo, o outro tô falando com a Holanda, tô falando com a França, falando com Singapura. Então é muito legal, assim, você interagir com pessoas diferentes, você ver o que tá acontecendo ao redor do mundo. Acho que isso é o que mais me encanta lá. E toda semana, todo mês são coisas diferentes, né? Porque como é muito global, não é repetitivo, assim. Então é sempre um desafio diferente. O que é muito legal, mas o que também torna mais difícil a adaptação quando você muda do nada, que nem foi o meu caso. Acho que tem os dois lados, mas esse é o que mais me encanta lá, assim. Eu gosto bastante. E o meu time também é muito, muito legal. Acho que é muito importante, assim, acho que ainda além com o que você trabalha, com quem você trabalha. Eu acho que é tão importante quanto, ou às vezes pode ser mais importante. Então, o meu time, eu gosto muito do meu time aqui no Brasil. Então, não, faz total diferença. Tem muita empresa, enfim, né? Empresa, escritório que é muito legal, mas se você tá com um chefe ruim, você quer sair. Ao ponto, né? Ao contrário, tipo, tem lugares que nem são tão legais assim, mas se você tá com um chefe, um líder inspirador, etc., você acaba ficando. Exato. Mas uma coisa que eu achei legal que você comentou agora, e eu acho bom falar, porque assim, né, de novo, aqui no podcast Vira e Mexe, a gente fala, né, sobre empreendedorismo feminino, desafio das mulheres, etc. Então, uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi a questão de você não
preencher todos os requisitos, mas mesmo assim ter enviado o seu currículo. Porque o que eu vejo muito, né, nos livros que eu tenho lido, justamente sobre questões, né, de liderança feminina, enfim, tem dois que eu... Quer dizer, um que eu li recentemente, o outro eu ainda tô lendo picado, porque eu fico lendo junto com o outro. Mas eu li o Corajosa Assim, Perfeita Não sei se você já leu. É de uma moça lá acho que ela tem ascendência, é americana, mas tem ascendência indiana, enfim. Ela tem uma ONG e tal, uma ONG de programação para mulheres e tal. E tem um outro livro que eu também tô lendo, que é How Women Rise to the Top, que é justamente, né, focado, assim, meio que os coaches de carreira, eles falam, assim, né, tipo, quais os problemas, basicamente, assim, quais são normalmente os problemas das mulheres que elas precisam superar para chegar no topo. E casa muito com o Perfeita... que eu falei Corajosa Assim, Perfeita Não, porque as mulheres têm uma tendência, isso, né, estatisticamente comprovado, que as mulheres, elas tendem, assim, a, por exemplo, só se candidatar para vaga se elas preenchem 100% dos requisitos. Isso é normal, assim, é uma coisa que é difícil para a mulher fazer, assim, sabe? Ela quer ser sempre perfeita, fazer todos os checks e não sei o quê. Enquanto que os homens, enfim, por conta de criação mesmo, de sociedade, às vezes não preenchem metade dos requisitos e estão mandando lá o currículo achando que estão abafando e que não, pode me contratar que eu tomo jeito. Então, achei muito legal isso que você falou, de você mesmo sabendo que não preenche tudo, você falou, vou arriscar, vou tentar. E aí só me conta, Carol, assim, você acha que isso é de você mesmo, da sua criação? Você acha que foi uma coisa que você acabou ganhando depois, quando você fez o LLM fora? O que você acha? Eu acho que fortaleceu depois que eu estudei fora, mas eu sempre fui meio desse jeito, assim, né? Acho que foi bastante de criação. Nossa, agora que você tá falando, eu parei pra pensar. Eu acho que eu nunca cumpri todos os requisitos de nenhuma vaga que eu apliquei, assim. Ou pediam alguém mais sênior, ou pediam alguém que tinha experiência com algo que eu não tinha. Enfim, que alguém que tivesse feito um curso que eu não tinha feito, alguma coisa assim. Mas eu acho que nessas oportunidades eu sempre tentei mostrar, tudo bem, não tenho, mas é uma coisa que, ótimo, eu posso adquirir, mas em contrapartida eu tenho isso, isso e isso, que talvez você não ache em outros candidatos que sejam o by the book que você está procurando. Então, eu sempre fui nessa linha, assim. Quando eu entrei, por exemplo, em Life Sciences, eu também não tinha experiência e eles queriam alguém que tivesse conhecimento da área. Então, acho que acabou sendo mais uma vez que eu fiz isso. Mas meus pais sempre foram muito de me criar para arriscar, assim. Eles sempre foram, não, você tem que tentar, você tem que ir lá, você tem que fazer. Então, eu sempre fui muito de pensar que o não eu já tinha. E realmente, né, o não você sempre tem. Então, e eu tento não levar isso pro coração, assim. Então, assim, deu errado. Lógico, né, você fica triste lá, uns minutos que você fica triste. Mas não achar que é por mim, nossa, é pessoal comigo. Não é. Pra mim, assim, é muito ruim. Ser rejeitado é horrível. Todo mundo se sente um lixo. E é normal se sentir assim. Mas eu acho que com o tempo eu fui aprendendo que se você não leva isso, não internaliza isso, né? E pensa, putz, é alguma circunstância externa. Ou algumas vezes você tira um feedback pra você também, né? Devia ter feito tal coisa diferente, claro. Mas, e aí você tenta, até porque na vida honestamente, você vai ser muito mais rejeitado do que você vai ser aceito. Então, quando você entende isso também, você vai tentando pra você começar a equilibrar as estatísticas, né? Então, acho que é meio como eu vivo, assim, como eu... Gente, a Carol é muito madura pra idade dela, sério. As pessoas demoram a vida inteira pra ter essa maturidade. Que nem um exemplo prático. Acho que eu convidei umas 80 pessoas pra tomar café, pra almoçar, mandei currículo e tal. Pra conseguir a vaga pra conseguir a vaga fora. Na Price. Sim. Acho que eu consegui uma vaga falando com 80 pessoas, mas essa uma vaga que eu consegui foi ótima. E tiveram lá as 20 que não responderam, as 10 que eu só tomei um café, as não sei o que. Sim. Mas no final aconteceu, né? Então acho que é importante. E um outro ponto que eu acho legal sobre isso também é... Eu sempre gostei muito de um negócio chamado storytelling, né? Que é você saber contar a sua história, você saber se comunicar com as pessoas, saber o que falar, quando falar.
Então isso foi uma coisa que eu sempre foquei, assim, que sempre me ajudou muito nos processos seletivos e na interação mesmo, hoje em dia até com clientes, interação com quem for. Acho isso muito importante, assim, a pessoa se conhecer para ela saber quais são os pontos fortes dela que podem ajudar os outros, mesmo quando ela não tem as qualidades que os outros esperavam no D0, assim. Então, acho que isso é bem importante, é uma coisa que eu gosto muito, assim. É legal mesmo isso. Eu li um livro que é da Esther Coy, que chama The Art of Storytelling, que é muito bom. Fica a dica, se quiser ler. Não, a gente adora. Os meus podcasts sempre têm as melhores dicas de livro. Na verdade, eu acho que corajosa, assim, perfeita, não. Mas esse outro mesmo que eu falei, do How Women Rise to the Top, foi uma convidada minha também, que deu a dica boa. Pra ler. Mas assim, tem vários, porque minhas convidadas são todas maravilhosas, né? Então, eu só recebo dica boa de livro. Mas bom, então depois eu vou anotar e depois a gente pode colocar o nome também legal, no link lá direitinho. Então tá. Gostei. Uma coisa muito importante, que também tava no meu roteiro, porque era uma dúvida. Eu sei que eu fico enchendo seu saco, né? Que você é sempre novinha, mas, gente, entendam que eu conheci ela estagiária ainda, tá? Mas acho que é isso. Você, enfim, foi estudar fora, trabalhar fora do Brasil. Você já sofreu, preconceito por ser mulher, por ser tão jovem? Às vezes, eu conversei com algumas pessoas, eu nunca percebi ter passado por isso. Mas você que morou nos Estados Unidos um tempo, agora trabalha num escritório internacional, né? Então você deve lidar com muitos clientes só internacionais o dia todo. Você, às vezes, você pode ter passado perrengue porque é latina, então tem... Enfim, conta pra gente se você já passou por algumas situações desse tipo, como você se saiu, que dica que você daria? Tá, então, por ser mulher, não diretamente. Acho que por ser jovem, hoje em dia não, até porque eu não sou tão jovem mais. Mas hoje em dia não, mas na época que eu tava prestando LLM e remando contra a corrente de que ninguém com 22 anos ia pro LLM, eu não digo preconceito, mas tiveram vários comentários assim que as pessoas podiam ter guardado pra elas, né? Então, sei lá, você é muito nova, acho que você não vai passar em nenhuma faculdade boa. Você é muito nova, você não vai aproveitar nada do seu LLM. Por que você tá fazendo isso agora? Não faz o menor sentido. Mas assim, o que faz sentido pra pessoa não necessariamente faz pra mim e vice-versa, entendeu? Então, acho que na época eu me afetei bastante por isso. Eu acho que teve um momento que eu pensei em reconsiderar prestar, de tanto que as pessoas falavam isso, assim. Mas aí eu conversei com outras pessoas que me falaram, nossa, nada a ver. Pessoas que gostavam de mim, né, que me conheciam melhor, que sabiam que, tudo bem, que eu tinha 22 anos, mas que eu já era uma pessoa mais madura. E aí as pessoas falaram, não tem nada a ver, se é o seu momento, você tenta, se você passar, você decide. E aí eu fui tendo a coragem de continuar. Então acho que acho que isso foi o que mais me marcou, assim, o quanto algumas pessoas tentaram dar palpite sobre a idade que eu tava prestando o LLM. Mas assim, hoje, assim, não, como mulher também não. Eu fico muito feliz que eu tenho... Eu trabalho hoje em dia com bastante homens, né, aqui no escritório de São Paulo, do Linklaters. Mas eles são ótimos comigo, assim, me respeitam de igual para igual, me valorizam. Eu não tenho o que falar deles, assim. Acho que eu me sinto muito confortável trabalhando com eles. Então, eu ouço várias histórias, né, de mulheres que não têm esse mesmo dia a dia. Então, eu fico feliz em ter esse dia a dia, assim. Não é? Mas é isso. Assim, eu vou te falar, eu até virar mãe nunca tinha percebido nenhum problema. Depois que eu virei mãe, eu percebi. Então, Carol, depois que o Léo nasceu e tal, a gente volta a conversar. Eu faço essa mesma pergunta pra você contar pra mim se alguma coisa mudou, tá? E, enfim, mas é isso. Não é que é no seu trabalho. Às vezes é isso. É um cliente que você vai, que olha. Eu já fui em reunião que o cliente... Quer dizer, não era meu cliente, era outra parte. Mas assim, era uma outra parte de uma parceria. Então também não é que a gente tava jogando contra, sabe? Mas olhar pra mim e falar assim, não, você ainda pra resolver isso aqui, você ainda precisa ter muito cabelo branco.
Não, então, eu pinto meu cabelo, querido, obrigada. Eu já tenho bastante cabelo branco, fica tranquilo, entendeu? Acontece, assim, acontece. E não sei, você que trabalhou na Alemanha, não sei, eu não faço a menor ideia, assim, de como é a cultura alemã em relação a isso, assim, Nossa, sabe? eles são muito do respeito, assim. Acho que o lugar não tem as piadinhas, tal. Eles são muito, muito respeitosos, assim, muito by the book. Então, acho que lá não. E não tive nenhum preconceito lá por ser Latina. brasileira, por ser, sei lá, latina, sul-americana, enfim. Graças a Deus não sofri. Eu também acho que talvez, assim, aconteçam coisas tipo, por exemplo, isso que você falou, a piadinha em alguma reunião, com algum, sei lá, cliente, alguma coisa. Mas não é uma coisa que eu talvez perceba ou que eu me atente tanto, né? Acho que, não sei. Às vezes eu me considero uma pessoa tão prática que eu vou lá, foco no negócio e... Às vezes eles falaram alguma coisa, mas Às vezes eu não ouvi, entendeu? É isso, é isso. Às vezes talvez até eu falo, não levo as coisas pro pessoal. Às vezes eu não levo demais, assim, eu não levo. Então eu às vezes não presto atenção. Então, assim, não vou dizer que nunca, mas nada que tenha me afetado, que eu tenha ido, que eu tenha ficado triste, que, enfim, nada. Não, ainda bem. Ainda bem, Então. acho ótimo. E eu acho muito legal que você, com 22 anos, teve a maturidade pra, tipo, ouvir. Você ouviu, mas enfim, você ainda assim optou por fazer aquilo que você achou que era o correto. E também aqui, assim, gente, a título de, enfim, de conselho pra vida, também falando, que eu falo bastante, como você pode ver, né, Carol, no meu podcast. Eu deixo só a entrevistada falarem só um pouco. Antes de eu engravidar da Bebel, que eu tava em vias de sair do escritório, não sei o quê, e eu comentei com a coach que eu tava fazendo na época, eu falei pra ela, mas... porque eu quero sair do escritório, e aí eu vou procurar outro emprego, e não sei o quê, mas eu quero tentar engravidar esse ano, como é que eu vou fazer? E aí ela falou uma coisa pra mim que eu acho que se aplica um pouco também pra você, entendeu? Porque foi isso que você falou antes, tipo, você tentou casar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Às vezes é ótimo, às vezes dá muito certo, às vezes não dá também, mas assim, o que a coach falou pra mim, ela falou assim, cara, você vai fazer o que você acha que você tem que fazer, independentemente de uma coisa, entendeu? Então, assim, independentemente do que seu escritório achava ou da política do seu escritório, você foi lá e tentou. Eu, no meu caso, ela falou assim, olha, independentemente de você querer sair do escritório, faz o que você precisa fazer na sua vida pessoal. E ela falou, assim como falaram pra você, você não sabe em quais faculdades você vai passar, não sei o quê. Ela falou pra mim, você sabe quanto tempo você vai demorar pra ficar grávida? E eu falei, não. Porque, assim, podia ser um mês, podia ser 10 anos, gente. Essas coisas a gente não controla. Então ela falou, assim, então vai ver como vai ser pra você engravidar, vai pesquisar, vai falar com a sua médica, não sei o quê. E aí você, assim, vamos ver o que acontece. No fim, foi a melhor coisa que eu fiz, graças a Deus, que, tipo, eu ouvi o conselho da coach e segui com a minha vida pessoal, independentemente da minha vida profissional. E acho que pra você também funcionou muito bem, né? No fim, deu tudo certo, casada, com leão na barriga, muito bem sucedida, obrigada. Eu acho que às vezes, até porque você pode fazer as coisas, sei lá, você pode falar, nossa, eu vou focar só na minha vida profissional, não sei o quê, e de repente pode acontecer uma coisa que você não esperava. Sim. E aí você perdeu todo um tempo, não perdeu um tempo, mas você deixou de fazer alguma coisa que você queria fazer e o resultado nem é o que você queria, porque aconteceu tudo diferente. Então, Exato. No final do dia, acho que é melhor ir fazendo as coisas e vendo como elas acontecem e dando um jeito, né? Exato, a gente vai... As coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. E, bom, Carol, você que vai virar mãe agora, como é que tá essa... Eu perguntei pra você antes de começar o podcast como é que você tava, se você tava ansiosa, mas assim, como é que você tá com relação ao trabalho? Assim, você só trabalha com homem, vai ser a primeira licença maternidade aqui do Linklaters Brasil? Eu acho que há alguns anos talvez tenha tido alguém, mas eu acho que recentemente sim. Mas, nossa, eles estão sendo super, super legais, bem supportive, assim. Todo mundo comigo. Eu vou tirar a licença normal, né? Acho que isso aí é
é super apoiado lá. Acho que o Linklaters Global é um escritório que foca bastante nisso, então isso é bem legal. Meu chefe aqui também. Mas eu acho que é um passo de cada vez, assim, né? Eu acho que eu penso agora no... A gente vai entrar em maio. Eu penso agora no momento até sair da licença, né? As coisas que eu vou ter que fazer, deixar meus casos em ordem, fazer as coisas. Depois, quando chegar, eu vou pensar na licença e depois eu vou pensar no depois. Gente, por isso que eu falo que ela é madura. Ela é muito madura. Eu quero pensar no depois. Eu sou a super ansiosa, entendeu? Você vê que eu tava debatendo com a minha coach, entendeu? O desespero de pensar se eu queria engravidar naquele ano. A Carol, ela já tá grávida, mas ela tá plena, ela sabe que... Parabéns, Carol. Gente, eu admiro muito a Carol. Apesar dela ser jovem, tão jovem, eu admiro muito ela. Porque ela é realmente, ó... Um passo de cada vez. Gente, mas eu queria ter com 31 anos a sua maturidade. Porque é isso mesmo, você tá mais do que certa, tá? Eu tô perguntando, mas assim... Mas eu sei que eu vou continuar, né, fazendo minhas coisas profissionais. Eu sei que vai ter uma adaptação, assim, também não é que eu não saiba disso, né? Vai ter uma adaptação depois. Acho que vai ter uma definição de prioridades, uma definição, na verdade, de... prioridades e momentos, né? Porque a cada momento alguma coisa ali é uma prioridade. Então, também tem isso. Eu acho que rede de apoio é uma coisa muito importante, fundamental. Já é na minha vida, mesmo sem filho. Então, só com um cachorro, no caso. Sim. Então, rede de apoio eu sei que é fundamental. E eu, né, tenho a minha, então isso é muito bom. Mas acho que é isso, assim, eu tento me organizar. Sei que várias coisas vão ser diferentes. Meu marido também, graças a Deus, ajuda muito. Ele é super parceiro. Aí sei lá, eu tô mais no... Vamos ver no que rola, assim. Gente, tem uma plenitude da Carol quando engravidarem, por favor, tá? É assim que se faz. Muito bem. Então, calma. É tanta plenitude, ó. Bom, tá acabando já minhas perguntas. É muita plenitude mesmo. Então tá, Carol. Eu normalmente pergunto isso pras pessoas que vêm. Queria saber de você, que você desse um conselho para alguém que está começando aí na carreira. Como advogada, mas ou não precisa ser advogada, eu acho que você é um super exemplo, assim, em várias frentes. Acho que você já deu várias dicas aqui enquanto a gente conversava. Mas se você pudesse dar um conselho para essas meninas realmente jovens, né? O pessoal da Gen Z, que está entrando no mercado de trabalho agora, tal, o que você falaria? Eu acho que eu falaria... que a gente tem que acreditar no nosso potencial e arriscar, né? Que nem eu tava falando da questão de aplicar para as vagas, sem os requisitos, todos os requisitos. Eu acho que a gente tem que ir, a gente tem que contar a nossa história, às vezes a gente pode mostrar para a pessoa que a pessoa não tá enxergando algo que ela deveria. Então, eu acho que arriscar é algo super importante, ainda mais, né, pensando mais com essa questão do empreendedorismo. Paciência é importante, porque às vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer, mas depois elas acontecem, ou algo diferente que era melhor pra gente acaba acontecendo também. E resiliência, porque, assim, o mundo corporativo não são flores, nunca vai ser flores, e eu acho que quanto mais a gente aprender, entender isso e levar isso com um pouco de frieza até, né? Não levar isso pro pessoal, não levar isso pro coração. Acho que a gente vive mais fácil e aproveita melhor a nossa vida. Então, acho que são as 3 coisas que eu tento manter pra mim, assim, entendeu? Eu acho que todos esses conselhos cabem tanto para uma pessoa que quer seguir na carreira corporativa, como quem quer empreender, Sim. etc. Porque é isso, gente. Resiliência faz parte também. Tem que ter a paciência não só no mundo corporativo, porque você tem que engolir um monte de sapo, fato. Assim como a gente tem que engolir um monte de sapo no empreendedorismo também. Gente, uma bucha atrás da outra, só pra contar. É uma bucha atrás da outra, a gente vai vendo, mas no fim dá tudo certo. Se você estiver disposta a esperar. Eu também concordo com tudo que a Carol falou. Acho que o tempo, as coisas acontecem. Mas então, Carol, já que você é muito ocupada, eu vou agradecer sua presença de novo. Obrigada, adorei. E, bom, esse podcast acho que tá imperdível para quem tá pensando aí sobre carreira. Queria agradecer todo mundo, pedir para seguir a página, etc. Depois a gente vai colocar o link do livro, ou enfim, informações sobre o livro que a Carol indicou, porque eu adoro essas coisas.
E é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Ju.